digno, digno, digno. Aleluias. Aleluias, digno. Toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação é dada ao único que é digno. A Ele nós tributamos toda honra e toda glória. A Ele nós tributamos todos os louvores. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todas as coisas, elas cooperam para o bem dos que amam o Senhor e são chamados segundo um propósito. Aleluias. Pode se assentar. Antes de celebrarmos a ceia, nós vamos lembrar que fevereiro é o mês do devocional, aonde nós vamos estar revendo a nossa vida devocional, o nosso tempo com Deus, nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão, como estamos desenvolvendo a nossa vida de um crescimento espiritual. Fevereiro é o mês também que nós nos prepararíamos, jejum e oração, porque grandes são os desafios que nós já estamos enfrentando. Amém? Se hoje deixássemos cada um falar como que está a sua vida, sem esconder nada. Se hoje nós abrirmos o microfone aqui na frente e deixar que você fale exatamente como você está vivendo, como que você está desenvolvendo a sua vida familiar, como que você está desenvolvendo a sua vida com Deus. Parece que tem muita gente andando. Esse não é o momento de ir no banheiro, esse não é o momento de você beber água. Sabe aquela palavra que diz, ouça o que o Espírito diz à igreja? Esse é o momento de estarmos bem atentos, porque quando estamos atentos, nós vamos pegar coisas para a nossa vida. Se hoje nós abrirmos o microfone e deixarmos cada um falar, nós vamos ter diversos problemas, nós vamos ter diversas situações, e nós não vamos conseguir ajudar, pela nossa limitação humana. Mas quando nós estamos vindo à casa de Deus, mesmo com todos os nossos problemas, mesmo com coisas que estão nos incomodando, então quando a gente vem à casa de Deus, você não precisa pensar que é só você que tem problema. Mas se você olhar o do lado, se você olhar o de trás, olhar o da frente, você vai ver que está tendo uma luta, batalhas. As pessoas estão vivendo diariamente em casa. Por isso que o Senhor Deus quer falar com a igreja. Ele, na sua palavra, Ele vai falar com a igreja, dentro das nossas necessidades, Ele vai estar dando direção, porque o Espírito Santo, Ele está neste lugar.
E Ele consegue nos compreender, Ele consegue nos ver, Ele consegue nos sentir. E a palavra diz que Ele vai sondando o nosso coração, Ele vai sondando a nossa vida, Ele vai nos sondando. E por estarmos na casa de oração, Ele vai direcionando. Ele vai trazendo paz. Ele vai trazendo solução. Ele vai trazendo alegria. Ele vai estar trazendo porções novas. E quando nós saímos e voltamos para o nosso lar, nós vamos entender que quanto mais nós relacionarmos com o Espírito Santo, quanto mais nós dedicarmos ao Espírito Santo, mais nós vamos receber da parte dele direção. Ele diz que no mundo vai ter aflição, mas ele não diz que a igreja tem que viver na aflição. Porque Ele dá paz à igreja. Ele dá paz à igreja, Ele dá direção, Ele fortalece. Não porque eu estou aqui aos domingos, às quartas, não. É porque nós somos filhos de Deus. Estamos em batalha, sim, mas o Senhor Deus, Ele está direcionando a igreja. E Ele está dizendo, não se desespere, confie em mim. Entrega a mim os seus caminhos e deixe que eu seja Deus sobre a sua casa. Busque direção. E Ele começa então a trazer para a igreja esse entendimento. A palavra diz que Jesus está intercedendo pela igreja junto ao Pai. Mas a mesma palavra está dizendo que o Espírito Santo, Ele não está nos céus. Ele está em nós. E o Espírito Santo, Ele está intercedendo para nós, Ele está intercedendo por nós, Ele está nos direcionando. Porque sozinhos nós não conseguimos, igreja. O que é o cristianismo para você? O que vem a ser um cristão? O que vem a ser o cristianismo para você? Lá no livro de João, primeiro livro de Romanos 8, eu quero ler uma palavra e depois vamos ler Romanos e João 14. Romanos 8, 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverá. Esse capítulo de Romanos 8, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é aquela parte do homem sem Deus. E o homem então vem até a Deus e ele diz que nós não somos devedores da carne. Significa que você não precisa fazer a vontade da sua carne. Mas ele está dizendo, na outra parte, que é o outro ciclo, ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Querido, a maior segurança da igreja
É saber que tem algo. O mundo lá fora, quando você fala de Deus, quando você expressa sobre Deus, o mundo lá fora não compreende, porque é devedor da carne, sempre tem que atuar segundo a carne. Mas a palavra está falando que nós não mais somos devedores da carne, mas nós somos filhos de Deus. E nós então, sendo filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Estamos de passagem nessa terra. A palavra diz que o mundo não tem esperança, mas a igreja tem esperança. Irmãos, eu iniciei o culto dizendo, se cada um de nós pudéssemos falar exatamente como estamos vivendo no dia a dia, eu tenho certeza que muitos irão chorar com o outro, mas ninguém tem a solução. Mas aqui tem uma palavra dizendo que nós somos filhos de Deus. Querido, e sendo filho, o Senhor está cuidando de detalhes. Mas o Senhor não tem alegria quando nós voltamos para nossa casa, quando voltamos para o nosso lar, um lar que é cristão, um lar que ouve a palavra, um lar que tem louvores. O Senhor não tem alegria quando nós voltamos para o nosso lar e a guerra está ali declarada. O Senhor não tem alegria nisto. Aonde os cristãos estão perdendo é nesse único ponto de achar que tudo é normal. Irmãos, em casa tem batalhas que foram formadas sim, tem batalhas que estão travadas sim, porque há muitas batalhas que foram travadas por palavras, outras por maldição, outras por falta de posição. Mas eu vou te dizer, isso não tira de mim, não tira de você o privilégio de ser filho de Deus. Nenhum de nós perdemos a paternidade. Somos filhos. Pastor, eu não tenho me sentido filho. Muitas vezes você diz, eu não tenho me sentido filho. Todos da minha casa são cristãos, mas nós vivemos dentro da nossa casa sem alegria de ser filho de Deus. Nós precisamos agora, daqui para cima, romper o que está sobre nós. Se você pensar bem, do alto até nós, não tem problema algum. O Senhor, Ele não tem problema nenhum, nem no primeiro céu, nem no segundo e nem no terceiro. O Senhor não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz, os céus é morada de Deus. E o Senhor olha para a igreja, o Senhor olha para a terra e vê sobre nós o sangue de Jesus. Então não tem nenhum problema de cima para baixo, mas tem um único problema de baixo para cima, que é a nossa vida e a nossa posição diante de Deus. Os nossos problemas, eles viram como uma nuvem, e fica aquela nuvem escura, espessa, fica aquela nuvem. E aonde está indo o homem, está indo aquela nuvem. E muitos têm olhado pensando e dizendo, ali está indo um cristão, ali está indo fulano, mas ele não tem alegria da salvação, ele não tem paz na sua casa, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. A diferença é que você precisa ter posição. Você não é mais devedor da carne. Você não tem nenhuma dívida com a carne. Mas se você ver agora, João 14, 26. João 14, 26 diz assim: eu vou ler o 25. Isso vos tenho dito,
estando ainda convosco, Jesus dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A palavra está dizendo o quê? Que o Espírito Santo, a palavra está dizendo que o Espírito Santo está ou foi dado a nós para nos ajudar, nos convencer, até mesmo, querido, criar caminhos. O Espírito Santo é Ele que tem estado no nosso meio, em nós. É o Espírito Santo que tem nos guiado a verdades que ainda nós não estamos vivendo em prática. Mas é o Espírito Santo. A palavra está dizendo aqui, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar. Além de ensinar, Ele vai fazer lembrar. Naquelas horas mais difíceis, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Quem você é em Cristo Jesus? Você é um filho. Desfrute. Porque você é um filho de Deus. Você é um amado de Deus. E se você virar uma página, agora no 16. No 16:8 em diante diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crerem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Olha a promessa de Jesus. Imagina agora uma reunião de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3. Jesus está dizendo assim: o Espírito Santo da verdade, Ele vai vos guiar toda a verdade. Mas está dizendo, Ele vai falar tudo que está ouvindo. Eu não sei se você consegue perceber isso. Irmãos, o Espírito Santo, Ele está trazendo para a igreja toda a conversa entre o Pai e o Filho. A palavra está dizendo isso com clareza, que a igreja do Senhor já está recebendo revelações, a igreja está recebendo a força que precisa, a igreja está recebendo a direção que precisa, a igreja está recebendo a cura que precisa, a igreja está recebendo o cuidado que precisa. Querido, muitas vezes nós não percebemos isto, porque nós estamos bem dispersos, mas quando eu e você entender que nós como igreja amada do Pai, já estamos recebendo do Espírito novas direções, revelações e cuidado, cada um de nós. Irmãos, isso aqui é muito claro para mim, e diz, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Ele não vai ficar contando para você contos, não. A palavra diz que Ele vai falar o que Ele está ouvindo. Você vai cantar algo novo. Quanto mais você estiver com o Espírito Santo, mais você vai ter algo novo para cantar, algo novo para falar.
Oh, novidade de vida, você estará tão cheio, você estará tão cheio, a igreja estará tão cheia, e a igreja vai anunciar coisas que ainda o mundo não sabe, mas o mundo vai ver que é algo novo, mas para a igreja é uma revelação, e o Espírito Santo. Por isso que quando a gente vem para a casa de Deus, a gente não vem fazer outra coisa a não ser buscar o Senhor, ouvir o que o Espírito está dizendo, ouvir as revelações que o Espírito Santo tem. Ah, meu amado, quando nós estamos na casa de Deus, nós podemos perceber que o Espírito Santo está se manifestando. Você não espera nenhuma manifestação em lugares que você estiver no mundo, mas dentro da igreja não pode ser novidade para você. Dentro da igreja não pode ser novidade, porque o Espírito Santo está na casa, e o Espírito Santo está testificando com a palavra. Ele tem novidades para falar comigo e com você nesta noite. Tudo que nós temos que ouvir tem que ser do alto. Nós não temos que estar aqui ouvindo bobagem. Nós temos que estar aqui ouvindo do alto, recebendo do alto, alimentando do alto. Porque o nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra, igreja. Tudo tem que vir do alto. Nós não temos que trazer informações do A e do B. Nós temos que nos conectar. Nós temos que nos agarrar a essa verdade. O Senhor Deus não vai passar no mundo e vai trazer nada para o mundo que já é do maligno, mas Ele vai revelar à sua igreja tudo aquilo que vai acontecer. Por isso que eu tenho que estar atento. Por isso que o diabo tem atentado à igreja, tem feito com que a igreja disperse. Quanto mais disperso, quanto mais sem entendimento, quanto mais dor que você tiver, mais você está afastando. E você precisa entender que o Senhor nos ama. Ah, meu querido, eu não sei o que você fez esses dias, mas eu vou te dizer que independente daquilo que você fez, falou, pensou, Deus não deixa de nos amar por isso. Deus não deixa, porque Ele olha para baixo, Ele vê o sangue de Jesus Cristo. Mas o problema do homem é daqui para cima. Porque quanto mais você tem falado e brigado, quanto mais luta você tem cedido na sua própria carne, mais você está conhecendo o furor do diabo. Mais você está entrando em contato com o furor do diabo na tua casa. Por isso que os problemas do homem, para olhar para cima, é batalhas. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós somos amado e amado e amado. Agora você e eu temos o Espírito Santo, e a palavra está dizendo que Ele vai falar tudo antes de acontecer. Quantas palavras proféticas dos 12 primeiros dias desse ano foi liberada no altar. Eu vou te dizer, querido, que 4 estados do Brasil passaram 12 horas adorando ao Senhor. Várias nações
E muitas das nações, muitas das palavras proféticas falaram para o Brasil, dizendo que o Brasil será o grande celeiro, que o Brasil é um espelho. E eu vi um americano dizendo que ainda na terra não tem um povo mais amoroso do que o brasileiro. E o Senhor Deus, Ele é amor, e Ele trabalha com esse princípio, o princípio do amor. E o amor já está sendo reconhecido na vida do brasileiro. Lá fora as pessoas estão vendo que nós somos um povo amoroso. 12 horas foi falado palavras, e algumas nações falaram do Brasil, confirmando palavras do Dr. Mor Cerulo há mais de 40 anos atrás. E nesse altar você ouviu muitas palavras proféticas, e uma delas é que nós viveremos um grande avivamento ainda neste ano. Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou me preparando? Como nós como igreja estamos nos preparando? O Senhor vai confidenciar à igreja segredos. E você pode dizer: eu não sou digno. Mas nós acabamos de cantar que Ele é digno. Você vai dizer: mas eu não sou nada. Mas nós servimos um Deus que é tudo. E Ele está dizendo que cantonai andessurianda rabacheia. Somos filhos amados. Somos filhos amados de Deus. E eu preciso viver essa verdade de segunda a segunda. Eu preciso de viver essa verdade todo momento. E não aceitar menos do que isto. Essas batalhas que foram travadas, o Espírito Santo vai nos ajudar. E eu coloquei alguns pontos, através da oração e do relacionamento. Lembrando que o segundo mês deste ano seria devocional. Nos organizarmos todos os dias para nós termos tempo com Deus. O outro eu coloquei estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia. Irmãos, como eu tenho falado, que é tempo de você pegar a Bíblia de papel de novo e fazer os seus estudos, pontuar verdades, e nada pode tirar a sua atenção. O outro eu coloquei obediência imediata. O que é uma obediência imediata? Gastar tempo? Não. O Senhor falou, eis-me aqui. O Senhor disse, eu concordo. Porque Ele é Deus. E o outro, sensibilidade interior, ser sensível ao Espírito de Deus. A autoridade espiritual é algo que nós como igreja precisamos de tomar posse agora. Porque o Senhor deu à igreja todo poder e autoridade. Todo poder e autoridade. Mas Ele quer que nós venhamos tomar posse. Estar em posse desse poder, dessa autoridade. Porque o Espírito Santo quer revelar à igreja aquilo que está ouvindo dos últimos tempos do Pai. Tudo o que Ele está ouvindo, Ele quer revelar para a igreja neste tempo agora. O que você quer absolver dessa palavra hoje? Ela é uma verdade.
Então, através disso, você vai absorver exatamente para a sua vida alguma verdade. E essa verdade te guiará a lugares mais altos. Essa verdade vai trabalhar em lugares que você não consegue tocar na sua vida. Talvez anos que você está vivendo a mesma coisa. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer fazer algo bem parecido com o que foi feito pela manhã. Quer falar no meio da igreja. E o Espírito Santo, Ele está em nós. É Ele que vai nos ajudar em nossas fraquezas, mas Ele vai nos ajudar nas nossas falhas. Coloque-se de pé.